Amém? Joel 2:28. Tem uma palavra ao seu coração. Quero trazer o que o Espírito Santo me ministrou essa madrugada ao meu coração. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Amém? Diga comigo: filhos, velhos e jovens. Velho não é um tom pejorativo, alguém avançado de idade. Aqui velho, a palavra velho é alguém experimentado. Não tem a ver com idade, tem a ver com experiência. Então, a palavra velho aqui é condicionada a alguém que já teve bastante experiência e tem bagagem para ensinar outras pessoas. Então não é uma pessoa que tem acima de 60 anos ou acima de 50 anos. Não tem nada a ver com isso. A segunda coisa, filhos, não está condicionado à idade. Não é bebê, está condicionado à família. Na linha de Deus, na linha do homem, é classificado em 3 fases. Nós chamamos de fase de inocência, né? Que vai até a juventude. Depois a fase adulta, que é a partir dos 21, 22 anos. E a terceira idade, que é a partir dos 60. E quando a gente coloca nesse grau, nós limitamos o poder de Deus. Porque quando a gente diz criança e coloca de 0 a 18, 19 anos, nós estamos dizendo que essa pessoa é inexperiente para viver grandes coisas. Quando nós dizemos que a fase adulta é alguém acima dos 20, a gente está dizendo que essa pessoa só é adulta quando ela assume responsabilidades de família. E quando a gente diz terceira idade, a gente está dizendo assim, está no final da carreira. Então, no conceito de homens, a gente limita o agir de Deus. Por isso que Deus não segue regra de homens. Se Deus quiser usar criança, Deus usa criança. E aí, para quebrar tudo, Deus, ao invés de chamar um novinho para ser pai de uma multidão, Deus chama um senhor para gerar filhos, para dizer assim: eu não estou condicionado à linha do tempo do homem. Você, não importa a idade que você tem, Deus pode te usar em nome de Jesus. Eu quero falar sobre um pouco qual é a vontade de Deus. Quando Deus levanta o profeta Joel para falar. Nós tivemos alguns dias atrás o pastor Moisés trazendo uma palavra assim impactante sobre o livro de Joel. Eu não vou entrar no quesito histórico, no quesito do profeta. Só um pano de fundo. O profeta Joel é um profeta que não tem uma data específica do tempo que ele profetizou. Você vai estudar, você vai ver muita gente falando pós-cativeiro, antes cativeiro, mas alguns teólogos vão afirmar que ele viveu no tempo de Eliseu. Enquanto Eliseu profetizava para o reino do norte, Joel profetizava para o reino do sul, para Judá. E Joel, ele vem trazendo algo peculiar. Joel, ele vem falando sobre o que acontece quando uma geração não ensina a futura geração. Joel, ele vai ensinar que o seu filho e o meu filho são reflexos dos nossos ensinamentos hoje. Porque teu filho é responsabilidade tua. E eu não estou dizendo que só apenas no âmbito espiritual. Porque, querido, não tem como ser espiritual com um caráter deformado. Não tem como ser espiritual com um pai e uma mãe que fala mal da igreja, que fala mal de política, que fala mal de pessoas. Essa criança vai crescer e ela não vai acreditar em ninguém. Mas ela não aprendeu isso na escola. Ela aprendeu ouvindo um pai e uma mãe. Joel vai falando do passado. E se você quiser entender o futuro, olhe o passado. Chegaram para Jesus e disseram assim: como será o final do tempo? Jesus não disse o futuro. Jesus disse assim: como foi nos dias de Noé. Jesus olhou para o passado, porque o passado vai remeter o futuro. É o passado que determina o futuro.
Então o futuro do meu e do teu filho, o meu e o seu futuro, está condicionado ao passado da onde viemos, o presente que nós estamos. Então vai ter um futuro, ou de esperança, ou de destruição. Agora Joel, ele começa no capítulo 1, dizendo o seguinte, olha o que ele diz. Ouvi, verso 2, ouvi isto, vós ancião, velhos, escutai todos os moradores da terra, porventura isto não aconteceu nos vossos dias? Está falando de passado. Nos dias dos vossos pais, de passado. Fazei isto uma narração aos vossos filhos, e a vossos filhos os seus filhos, futuro, e os filhos de outra geração. O que Joel está dizendo? Joel pega um cenário de desolação na área da agricultura, ou seja, na área financeira. O povo de Judá está passando escassez, e Joel pega este cenário de escassez, esse cenário de dificuldade, e usa para trazer num conceito espiritual a mensagem de Deus. Então o que Joel está dizendo? Vocês estão vendo o que está acontecendo agora? Essa escassez que está acontecendo agora, vocês estão vendo essa dificuldade que está acontecendo agora? Isso aconteceu no passado, isso já aconteceu, ou seja, vocês estão passando as mesmas coisas, porque vocês não observaram o passado. Se vocês tivessem olhado o passado, vocês não teriam passando o que vocês estão passando hoje. Isso que Joel está dizendo. Querido, a gente tem mania de criticar nossos pais, mas a gente cresce e se torna que nem nossos pais. A gente tem o mesmo caráter, o mesmo comportamento, e parece que a gente diz, não, eu mudei alguma coisa. Mentira. Nós não mudamos, nós replicamos aquilo que aprendemos, porque ninguém pode dar aquilo que não aprendeu. Então o Joel começa a dizer, olha, o que está acontecendo agora é essa escassez. Este momento que vocês estão passando, não já aconteceu. Ou seja, vocês não têm desculpa para murmurar. Vocês não têm desculpa para reclamar. Há um ditado que diz o seguinte, que sábio não é aquele que aprende com seus próprios erros, que sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então o certo era nós observarmos os nossos passados, os nossos antepassados, não somente os nossos pais biológicos, mas nossos pais que fundaram o Brasil, nossos ancestrais, e observar o que eles fizeram de errado e começar a fazer o certo. Para quê? Porque, querido, legado não é você pensar em você, legado é você plantar agora, pensando quem vai vir depois de você. O problema é que a gente acha que o meu ministério, ele tem que parar em mim. Eu tenho que ser usado, eu tenho que ser tomado, eu tenho que ser canal. Querido, o ministério e a unção passa por você, mas ela tem que fluir para você e impactar outras pessoas que virão após você. A minha pergunta é, seu filho, quando você deixar de vir para a igreja, vai vir? Então escuta, Joel está dizendo isso. Olha o passado que aconteceu. Isso já aconteceu no passado. Vocês estão replicando o erro do passado. Escuta, quando se começa errado, o tempo não irá resolver. Repete comigo. Se começou errado, o tempo não resolve. Porque a gente tem um hábito de dizer assim, não, o tempo vai abafar, não, o tempo vai acalmar, não, o tempo vai resolver. Se começou errado, um processo não vai resolver. Por isso que a palavra arrependimento vem da raiz hebraica techuvá. Techuvá é, se eu errei, eu não paro da onde errei e continuo, eu volto aonde eu errei, lá no início, e começo de novo. Mas ninguém quer começar de novo. Ninguém quer perder tempo e começar do zero. Mas se começou errado, o tempo não vai resolver. Então qualquer coisa que você fizer,
qualquer estratégia que você tiver, não vai resolver o que você começou errado. Começou o casamento errado, tempo não vai resolver. Começou investir errado, não adianta investir em outro negócio, não vai resolver. Não vai. Você vai colher disso. Você vai continuar colhendo. Porque, querido, se você tentar partir do pressuposto que você errou e o tempo vai resolver, é sinal que você não aprendeu com o seu erro. O tempo não resolve. O tempo não maqueia. O tempo é um algoz. Então Joel está dizendo: olha, vocês estão fazendo a mesma coisa que fizeram no passado. Vocês estão tendo a mesma atitude do passado. Sabe qual é o problema? Que a gente é muito bom para falar dos outros. A gente é muito bom para apontar erro dos outros. Mas é difícil olhar para a gente e dizer assim: eu estou onde eu estou porque eu errei. Quem veio de outra igreja vai dizer: ah, eu vim da outra igreja ferido. Realmente. E vai sair daqui ferido se não aprender. Quem veio de outro casamento vai dizer: você já percebeu que quem sai de um casamento sempre a culpa é do outro? Você nunca vai ver alguém que separou e dizer assim: a culpa foi minha, eu não prestava. Sempre assim: não, a pessoa me magoou, a pessoa me traiu, a pessoa... Mas presta atenção. Porque a gente não aprende com o passado. E a gente quer empurrar o nosso passado por futuro. Só que o problema é que nesse empurrar, a gente estraga quem está caminhando com a gente para o futuro. E Joel está dizendo isso. Olha o que vai dizer em Provérbios 11:14. Não havendo sábia direção, toda a nação é arruinada. Ou seja, se meus pais, meus antepassados não tiverem uma orientação, todos nós viemos de famílias disfuncional. Ou seja, teve problemas, porque a nossa cultura é uma cultura de pobreza. Então nossos pais tiveram que trabalhar cedo e não tiveram tempo de nos educar, não tiveram tempo para gastar com a gente. Nós aprendemos a lidar com os nossos pais vendo eles chegando do serviço, vendo a nossa mãe cuidando de casa, fazendo faxina ou lavando a casa, e nosso pai chegando tarde. Poucas vezes nós que somos mais velhos vamos ter lembrança do pai jogando bola com a gente, do pai brincando, levando a gente para o parque. Há exceção sim, mas poucas vezes isso aconteceu. Então o que acontece? Só que o meu pai é reflexo do meu avô, e o meu avô é reflexo do meu bisavô. Então o erro que meu bisavô cometeu, meu pai vai cometer, eu vou cometer e meu filho vai cometer, se eu não entender isso. Quantos estão entendendo isso? Amém? E Joel está dizendo isso. Está errado. Estão pagando o preço porque não estão olhando o passado. Estão pagando o preço porque não estão observando o passado. Viram errar e estão continuando fazendo a mesma coisa. Ou seja, sem sábia direção, o povo é destruído. E olha que Deus sabe disso. Êxodo capítulo 20, verso 5, parte B. As pessoas usam esse texto para falar sobre maldição hereditária. Não é maldição hereditária. Eu já ensinei isso aqui. Quem quiser aprender tem que vir para fora. Mas eu já ensinei o que é maldição hereditária. Não existe maldição hereditária. Existe um demônio familiar que vai perseguir você e teu sangue. Eu ministrei já isso aqui. Mas olha o que diz a parte B. Deus, sabendo disso, Deus já anteveio. Se a gente não corrigir, Deus vai dizer o seguinte: eu sou um Deus zeloso. Ele está dizendo: eu sou um Deus zeloso. Eu sei o que eu estabeleci. Eu sei porque eu sou eterno, eu conheço o futuro. Se vocês não mudarem, eu vou visitar a sua iniquidade, e vou visitar a iniquidade que vocês estão fazendo nos filhos de vocês, porque seus filhos vão repetir o que vocês estão fazendo. Deu para entender? Visito a iniquidade dos pais até a terceira, a quarta geração daqueles que me odeiam. O que Deus está dizendo? Se você não corrige, seu filho vai fazer igual.
Se seu filho não aprender, seu neto vai fazer igual. E Deus está dizendo, o mesmo pecado que o seu pai cometeu, você vai cometer. Então eu visito o teu pecado, no pecado do teu filho e do teu neto e do teu bisneto. Quantos estão entendendo isso, amém? É isso que Deus está dizendo. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, porque vão repetir. Vão repetir. Agora, se eu quero entender o que está acontecendo hoje, eu preciso olhar para onde? O passado. Da onde que veio o erro? Porque, querido, começou errado, vai no meio ficar errado, e o final é morte. O final é destruição. Olha para mim. Seu casamento não entrou em guerra porque houve um problema financeiro. Olha para o passado, como é que começou o seu casamento? Como é que começou sua trajetória? Primeiro que para casar, não se casa pensando em aparência, se casa pensando no pai e na mãe. É princípio bíblico. Quando a Bíblia vai dizer, deixará, Adão falando isso, deixará pai e mãe, não é deixar e abandonar, é olhar para o pai e dizer assim, eu recebo aquilo que o Senhor me trouxe, e eu vou honrar o Senhor. Então quem escolhe mulher ou marido para o filho é pai. Mas a minha pergunta é, foi assim comigo e com você? Não. Muitos aqui casaram sem autorização, sem a bênção dos pais. Pastor, eu não sabia disso, agora você está sabendo. Vocês estão entendendo? Diz amém? Eu não estou criticando você, porque eu também fiz isso. Minha mãe dizia assim, larga dela, ela vai te matar. E eu olhava para minha mãe e dizia assim, eu amo ela, mãe. Um dia eu estava brigando do lado de fora, a apóstola meteu a unhada aqui e arrancou um pedaço da minha carne. Eu entrei ensanguentado, segurando a blusa aqui toda ensanguentada para dentro de casa. Minha mãe estava estendendo roupa, ela disse, o que aconteceu? Minha mãe gritava, gente, escandalosa. Está aqui ela aqui, ó. Se eu estiver mentindo, ela vai se levantar e vai falar. E eu disse, mãe, não se intromete, é briga minha e da Liege. Ela disse assim, filho, ela vai te matar. Eu falei, desse amor eu não morro. Coisa boa. Quando diz que tem uma música, eu não vou cantar isso não. Vamos pular o disco, vamos pular, porque já é escândalo. Tem gente que é religioso e vai falar, nossa. Mas eu sei que quando eu falei, você pensou. Nós pecamos junto. Pecamos junto. Então quando eu quero entender o que acontece com os meus filhos, é só olhar o que eu fiz. E se eu quiser aprender o que eu fiz, eu tenho que olhar o meu pai. E eu tenho que olhar a minha nação. É isso que Joel está dizendo. Como aconteceu no dia dos vossos pais. Não é só pai biológico, está falando de antepassado. Vocês estão passando a mesma coisa. Porque vocês não observaram lá, não corrigiram lá. Corrigiram o quê? Corrigiram de que forma? De que jeito? Aí se eu quero entender o futuro, eu tenho que olhar para o... Porque olhando o meu passado, o nosso passado, nós corrigiremos o futuro. A resposta que você busca de futuro, você tem que olhar para o seu passado. É você falar, onde eu errei? Em que área que eu errei? Aonde eu falhei? Que atitude que eu tomei que não deveria ter tomado? Ao invés de você culpar o que você está vivendo hoje, responsabilizando outras pessoas. Escuta, vamos lá. Gênesis capítulo 2, verso 16. Querido, me dá, você consegue me dar um tempo para eu explicar isso para você? Você consegue? Eu preciso trazer detalhadamente. Hoje eu não estou preocupado, hoje eu não estou pentecostal. Hoje eu não estou preocupado com o seu glória. Eu estou preocupado de te ensinar, para você mudar. Porque tudo que vai acontecer daqui a algum tempo vai determinar o que a gente vai fazer agora, hoje. Eu não mudo o presente profetizando o futuro. Eu mudo o presente eu não mudo o futuro profetizando o presente. Eu mudo o futuro
determinando, tendo atitude agora, entendendo quem é eu hoje. Vamos lá. Gênesis 2,16, todo mundo conhece isso. Ordenou o Senhor, Deus, ao homem. Diga, Deus é pai. O que Deus, o pai disse para o filho? Vamos lá. Dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. O que Deus fez? O pai, vamos tirar Deus e vamos colocar pai. Ele não criou o homem? Não gerou o homem? Então o homem é o quê? Filho. Homem não tem a ver com mulher ou homem. A palavra homem, ela vem de terra. Ela não tem gênero. Amém? Quando se fala, eu não sei de língua portuguesa, então não vou explicar sobre isso. Mas eu sei que esse negócio de falar de todes, todos, de tudo isso, para mim Todd é chocolate. Amém? Mas o sistema quer mudar isso. Mas a gente não tem que culpar quem quer mudar. Nós temos que olhar para o passado e ver aonde foi que errou. Porque as pessoas estão tendo essa atitude hoje. Porque é fácil você responsabilizar essa geração. Difícil é a gente dizer, assumir o BO e dizer assim, essa geração é fruto da nossa consequência do passado. Na hora de virar os olhos, você não pensou que se poderia engravidar e trouxe a criança no mundo sem ter responsabilidade para cuidar. Vamos lá. Deus deu uma ordem, o pai deu uma ordem de tudo que tem no jardim, ou seja, filho, você pode tocar em tudo que tem aqui porque é teu. Filho, está vendo todas essas árvores? São boas, você pode comer. Está vendo esse rio? Você pode nadar, você pode beber dessa água, tudo aqui é teu. Mas existe algo aqui neste solo que é meu, não toca. Escuta, vamos lá. Verso. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente... Quem foi que disse isso? O pai. O pai disse assim, ó: quando você me desobedecer, quebrando um princípio, tocando naquilo que não é teu, fazendo aquilo que eu não ordenei que você fizesse, você vai morrer. Adão morreu? Não morreu, continuou vivo. Só que dentro dele entrou uma sepultura aberta. Se eu sou gerado em sepultura, eu vou gerar filhos em sepultura. Talvez eu não mate, mas alguém vai morrer. Capítulo 4, verso 8. Deus disse, você morreu. Adão, quando peca, quem ele se torna? Morto. Nasceu em sepultura. A minha pergunta é, quem está morto gera vida? Quem está morto gera morte. Quem está morto está gerando tanto que o ventre. Por que Deus disse para a mulher teria dor de parto? Porque ali Deus estava dizendo, olha, quando houver nascimento, haverá morte. É para vocês lembrar como um sinal, que morte gera morte. Não tem como alguém morto gerar alguma coisa viva. Se você nasceu em sepultura, você vai gerar alguém em sepultura. Vamos lá, 4. Esse que já estava aqui, 4:8. 4:8, Gênesis 4:8. E falou Caim com seu irmão Abel. Está falando de quê? De família. Quem errou? O pai disse para o filho, não erra. Agora Adão tem a sua família. Quem errou? Adão e Eva, que nem tinha esse nome. E sucedeu que depois, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão e o... Porque quem é gerado em morte, vai gerar filhos em morte. Quantos estão entendendo? Então, uma desobediência de um filho gerou a desobediência de outro filho. Aí sabe o que a gente quer fazer? A gente quer maquiar uma situação. A gente fala assim, ó, eu vou dar tudo para o meu filho que eu não tive. Quem foi que disse que você dar tudo vai mudar o caráter do teu filho? Eu vou tentar proteger meu filho, eu vou ser o excelente pai. Mas essa proteção, você não sabe, porque você não aprendeu.
Na verdade, você pegou a sua frustração e quer fazer como um memorial, como algo que você coloca uma medalha no peito para dizer para o teu pai: eu sou melhor do que você. Então você quer pegar agora e usar a desgraça do seu pai, tentando honrar seu filho para dizer: eu sou melhor do que você. Está quebrando um princípio de mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Fazendo isso você vai viver. Ou seja, se você desonrar pai e mãe, você vai morrer. Tudo que a gente tentar fazer vai gerar morte. Você não é melhor do que seu pai. Você é reflexo do teu pai. Quando eu falar pai, é pai e mãe, tá? O que aconteceu? Lá atrás, Adão peca. Deus disse: pecou, semente da morte. Para ficar claro, Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a ponto. Se Adão pecou e o salário do pecado dele é a morte, Caim pecou, o salário de Caim é a morte, o filho de Caim, o neto de Caim, o meu neto, vai gerar morte. Porque o salário do pecado é a... Ou seja, o tempo não corrige se você não tiver entendimento. Talvez você está aqui dizendo: eu não casei ainda e nem quero casar. Está refletindo o que você aprendeu na sua casa. Você não quer casar porque você tem medo de ser infeliz como a sua mãe foi, como seu pai foi. Só que ninguém foi gerado para ficar sozinho. Você foi gerado para viver em família. Por isso que Salmo vai dizer: ele faz a estéril ser alegre mãe de filhos, e o solitário habitar em famílias. O desejo de Deus é família. Mas a gente sempre vai ficar refletindo: quero ser um bom pai, eu vou dar carro para o meu filho, eu vou pagar a melhor escola, dizendo: fazendo isso, eu vou ser melhor do que meu pai. Mentira, você vai ser a mesma coisa do teu pai, se você não entender isso. Por quê? Porque você foi gerado em morte, e morte gera morte. Então um morto gerando outro, todo mundo gerando morto. Então Joel está dizendo isso. Você viu o que aconteceu no passado? Está replicando. Porque no passado não houve arrependimento, no passado não houve correção. Então agora vocês estão colhendo, e se vocês não mudarem isso, seus filhos vão colher. Por isso que ele vai dizer no capítulo 1 sobre: fale para os seus filhos, os filhos dos seus filhos, sobre o que está acontecendo hoje, para que eles não se esqueçam. Você vê a preocupação de Deus, que Deus sempre, quando fazia um milagre, fala: levanta um memorial. Por que Deus queria dizer: ó, fale no futuro o que eu estou fazendo aqui no passado? Replique isso. O judeu, ele usa uma mezuzá. Mezuzá é um pergaminho enroladinho que eles trazem no peito, que tem um mandamento ali. Eles carregam no peito para que venha se lembrar do que Deus fez. Então o judeu aprende, depois desses acontecimentos, que tem que replicar, tem que mostrar. Por isso que quando Deus chama Josué, depois da morte de Moisés, diz assim: medita no livro dessa lei, Josué. Estude isso, aplique isso na tua vida, porque fazendo isso você vai ser bem sucedido. Tanto que Josué aplicou, entendeu que o povo estava todo desapercebido. Josué se levantou, falei Joel, né? Josué se levanta no meio do povo e diz assim: ó, se vocês quiserem pecar, continue pecando, mas eu meditei na palavra, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Da onde Josué teve esse entendimento? Lendo as escrituras e replicando para os seus filhos. Então escute. Se por uma família houve uma distorção, por uma família tem que ter a correção. Vou repetir. Se por uma família entrou o pecado, entrou o trono de sepultura, então tudo que a gente geraria ou geraria em morte. E nós iríamos ver nossos filhos replicando nossos erros. Então por uma família também
teria que ver a correção. Só que Deus olha para a terra e não vê ninguém vivo. Deus olha para a terra e vê gente morta. Então o Pai de novo, o Pai eterno de novo, olha para a terra. E João profetizou muito claramente, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Seu Filho. Para quê? Para corrigir o que uma família estragou. Agora eu aprendo algo tremendo com Deus. Por que Deus não desistiu de mim e de você? Pergunte. Não, pergunta com vontade. Vocês estão com sono? Faz o seguinte, ó. Levanta a mão assim, levanta a mão assim. Dois dedinhos assim. Agora abaixa assim, do lado do teu irmão aqui, ó. Dá aquele beliscão assim, até ele dizer glória a Deus. Dá glória a Deus. Acorda, você está no culto. Eu estou vendo duas pessoas dormindo e um panguando, andando assim, conversando. Assim, ó. Estou no culto, não estou sabendo não. Gente do céu, tem gente dormindo. É isso aí. Gente dormindo antes. O negócio está sério. É para aprender, o pessoal está assim, ó, dormindo. Isso é coisa séria. O diabo está querendo roubar você. Então escuta. Se eu e você não temos capacidade de corrigir, melhor entregar para quem tem capacidade de corrigir. Então olha para esse irmão e fala: tua vida não está perdida. Aquilo que você estragou, olha para o céu, porque existe um Pai que está disposto a corrigir. Uma família entrou a morte, por uma família vem a vida. Então Deus fala assim: eu vou corrigir o que o homem estragou. Deus poderia ter mandado um anjo? Poderia. Deus poderia ter criado outro homem? Poderia, só que Deus é zeloso. O que Ele criou está criado, está estabelecido. Deus disse: se por uma família entrou o pecado e não tem ninguém para dar exemplo, eu serei exemplo. Eu serei pai. Eu vou corrigir o erro. Filho, vem cá, desce lá, corrige o erro que o velho Adão fez. Agora o novo Adão vai corrigir. Então a morte entrou pelo primeiro Adão, mas a vida entrou pelo segundo Adão. Ou seja, o trono de sepultura na morte de Jesus foi tragado pela vida que Jesus estabeleceu. Então eu e você não nascemos mais em trono de sepultura, mas em trono de vida. Mas é mais profundo ainda. Quando a gente nasceu, nós só conhecíamos o caminho da morte. Então qualquer caminho que a gente tomava, pastor Edilson, por isso que a Bíblia vai dizer: há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o final é a morte. Porque quando a gente nasce num trono de sepultura, tudo que a gente vê é morte. Aí vem Jesus dizendo: eu sou o caminho. O que Deus está corrigindo? Deus está corrigindo o caminho. As famílias estavam gerando morte e levando os filhos para a morte. Então o Pai eterno vem e manda seu filho e diz assim: aponta o caminho da vida para eles, mostra para eles onde tem vida. Eles estão caminhando para a morte, mas corrige o processo, vai lá e mostra a vida. Então agora, escuta isso, Mateus capítulo 4 verso 16. Vamos lá, Mateus 4,16. E o povo que estava sentado em trevas, morte, viu uma grande luz. E os que estavam assentados em região de sombra de... Vocês estão aqui, gente? O que aconteceu? Alguém aqui estava em casa e acabou a luz da Bandeirantes? O que você faz? Acabou a luz, ficou tudo escuro. Você fica deitado? Você fica paralisado? Está fazendo comida, acabou a luz. Aí que você faz o quê? Procura o quê?
Por que você procura? Luz não tem. Luz de emergência. Eletricista já procura luz de emergência. Nós não somos eletricistas. A minha pergunta é: quem tem luz de emergência em casa? Que nem tem aqui. Você vê, 1, 2, 3, 4, 5. O restante não tem. A Ju tem, porque o Felipe trabalha na luz. Agora a gente não. A gente tem o quê? Vela. Então quando a gente pega, isso é do Milton. Milton e a Sonélia lá eles têm lampião. É candeeiro. Então, escuta. Por que você procura a luz? Pai Lu, para te dar um caminho. Jesus está dizendo assim: eu e você nascemos em trevas. O diabo apagou a luz, quis roubar a luz que Deus deu para mim e para você. Porque quando Deus fez o homem, Deus fez luz, Deus fez separação entre dia e noite, a luz para guiar eu e você. Mas o diabo quis apagar a luz. Então Jesus veio e diz: eu serei a luz deste povo. Uou! Agora pergunte com vontade: por que Deus não desiste de mim? Esse povo aqui não está muito bom não. Estou sentindo firme, vou para cá. Vocês estão aqui comigo? Pergunta para mim: por que Deus não desiste de mim? Nós damos uma chance para eles. Pergunta. Olha para o seu irmão e fala assim: porque Deus é sonhador. Dentro da Bíblia há vários homens sonhadores, mas eles herdaram de Deus o âmbito de sonhar. Quando Deus queria se manifestar, Deus sempre se manifestava com um propósito em sonhos. Porque, querido, se existe alguém que consegue visualizar o futuro, mesmo que o presente seja incerto, essa pessoa é um sonhador. Vamos falar de Darwin, vamos falar de Isaac Newton, Thomas Edison, o criador, dizem que é o criador da luz. Imagina no tempo dele, dizendo: você é maluco, você é doido. É o que falam para mim: pastor, para que mudar de igreja? Nós estamos bem, para que vai mudar? Porque eu sou sonhador. E sonhador, você pode criticar, você pode tentar matar o sonho, você pode dizer que não vai dar certo. Sonhador vai dizer assim: mas espera aí, eu tenho um sonho, e esse sonho ninguém vai tirar de dentro de mim. Então olha para mim e fala assim, fala comigo assim: Deus não desiste de mim, porque Ele sonhou comigo. Escuta, eu tenho certeza que seu pai veio pensar em você quando sua mãe ficou grávida. Eu tenho certeza que, se for funcionalzinho, começaram a pensar em você quando seu pai conheceu sua mãe. Aí pensou em você: vamos ter filho. Quando o seu pai com 15 anos, agora as crianças estão com 10, né? Mas vamos colocar no nosso tempo, 15, 16 anos, com 12 anos, com 13 anos eu já estava namorando, gente. Os mais antigos, tipo o pastor Edilson, com 15 anos ele ainda brincava de bola, ficava brincando, né, Deus? Mentira! As crianças de hoje com 10 anos já quer beijar, já está perguntando quer beijar. Mas, gente, vamos colocar aí. Eu fico feliz quando eu vejo alguns jovens aqui na igreja, nem falando disso. Mas o jovem de hoje já está no berçário. O pastor Tiago é um desses, estava com berçário, com a chupetinha, olhava para a criancinha do lado e já mandava beijo já.
Se Deus não parasse esse menino tinha uns 20, 30 filhos aí, gente. O cara teve filho com 13 anos, gente. Então escuta. A gente só vai pensar quando a gente conhece alguém e a gente determina: eu vou casar com essa pessoa e vou ter filho com ela. Isso não é sonhador. Ele só passa a pensar em você quando algo acontece. Deus não. Deus não precisou conhecer nada. Deus já sonhou. Antes de criar o mundo, Deus já sonhou. Antes de você ser você, Deus já sonhou. Sabe o que Deus não dizer de você? Porque antes de você pecar, antes de você vir de uma família disfuncional, antes de você vir para a Viagem de Vasconcelos, antes de você vir para Restaurando Vida, Deus sonhou com você e disse: Ele é o homem e a mulher que eu escolhi para reinar. Meu irmão, escuta isso, escuta. Olha para esse irmão, bata no peito e diz: Deus sonhou comigo. Eu não sou fruto de um acaso, eu sou fruto de um sonho. Não, vou repetir que você não pegou essa ideia, gente. Talvez você veio em acidente e o diabo quis colocar assim: você não foi aceito, você veio no acidente, sua mãe e seu pai se conheceram, naquele acidente você nasceu. Não, você veio antes. Vou repetir para você dar glória a Deus. Não, pelo amor de Deus, tem gente dormindo aqui, eu tenho que acordar essas pessoas. Bata no peito e diz assim: eu não sou fruto de homens, eu sou fruto de sonho de Deus. Oh! Aleluia! Mas escuta isso. Deus veio corrigir o que o homem estragou, uma família estragou, Deus corrige. Mas Deus é Deus. Alguém ia dizer assim: lógico, Deus é perfeito, então lógico que Ele viria e faria tudo certo. Aí Deus falou assim: para não ter dúvida que eu sou o pai que corrige o que o filho estraga, Ele fala assim: com Maria, jovem, tem visão. O que eu li lá? Você lembra do que eu li? O que eu li? Joel capítulo 2. Você não lembra, né? Me ajuda aí, o que eu li? Joel 2, 28. Põe lá na tela. Eu preciso terminar essa palavra, gente. E há de ser que depois derramarei o meu espírito. Ou seja, depois do erro, quando tiver tudo perdido, porque Deus é expert em arrumar caos. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas, vossos velhos e vossos jovens. Como é que Deus falou com Maria? Deus falou em sonho? Deus falou em profecia? Ou Deus falou através de visão? Como é que Joel dizendo? Joel estava dizendo o quê? Eu vou derramar. Mas para não ser injusto, eu preciso usar uma família. Pega duas pessoas, alguém mais velho, porque se você entender cultura judaica, o homem sempre é mais velho do que a mulher. A Bíblia vai chamar a Maria de uma jovem donzela. Ou seja, com uma jovem, com um jovem, ele vai ter visões. Mas com José, como é que Deus falou com ele? Porque quem dá destino profético para outra pessoa não é quem tem visão, é quem tem sonho. Porque tem muita gente tendo visão e não acredita nem na visão que tem. Mas quem tem sonho sabe, foi Deus que falou. Ninguém vai roubar de mim aquilo que Deus me deu.
Porque sonho não nasce do fruto de um acaso. Sonho nasce lá no seu coração, dizendo: eu vou fazer isso, porque eu senti que eu nasci para fazer isso. Alguém vai dizer: você não vai dar, você não consegue. Mas eu sonhei, eu acredito. Vai falar com José: José, você não vai reinar, você não vai governar. José vai dizer: eu sonhei. Então Joel vem e profetiza isso. Joel fala de futuro. Palavra profeta é nifel, é falar de algo com clareza. Não é essa profecia que a gente fala aqui, é dom, não confunda. Profecia só fala dotado de fé. Por isso que o dom de fé tem que acompanhar um profeta. Você vai ver o profeta dizendo assim: não vai chover. Aí alguém vai dizer: Deus tem que falar com o profeta. Vai para Elias. Deus não falou com Elias, mas Elias olhou e disse assim: não vai chover. O que é um profeta? Profeta é alguém que veio de um fruto de quem sonha. Porque teu filho, Deus está dizendo assim: vou derramar o Espírito. Jesus veio, derramou o Espírito. E agora Deus está dizendo: os velhos terão sonhos. Quem que vai dar sonhos? Deus vai dar sonho para você, pai e mãe. Mas não é sonho seu, é sonho para os teus filhos. Talvez você fez isso distorcidamente. Você olhou para o seu filho e falou: filho, você vai ser grande. Eu gosto muito de um filme. Eu até anotei aqui. Eu acho que vem tudo a calhar esse filme aqui. Deixa eu achar aqui. Eu até anotei aqui. Quem assistiu o Rei Leão aqui? É um filme, vou dizer um monte de coisa, porque gente para criticar tem um monte. Mas eu não sei, porque eu tenho um neto. E aí a gente tem que assistir algumas coisas com o neto. E aí eu estava assistindo esse Rei Leão. Isso me chamou a atenção, eu anotei. Eu falei: isso aqui é profético, gente. Eu não sei se você... Quem assistiu o Rei Leão aqui? Tem uma hora... Como é o nome do pai de Simba? Mufasa, né? Mufasa. Que ele sobe no alto de uma montanha. Lembra dessa cena? Que ele sobe no alto da montanha, ele senta com o filho dele e diz: ó, tá vendo, isso aqui é tudo teu. Lembra disso? Aí os religiosos vão dizer: não, ali é o diabo oferecendo. Tem nada a ver. Mas se tiver também, não é esse o contexto. Vou pegar esse texto, vou pegar esse filme para trazer sobre um pai que sonha com o filho. Porque sonhar, não adianta você dizer: filho, você vai ser, se quando ele crescer você não apoiar para que ele seja. Porque seu filho vai errar como você errou. Mas se tiver um pai sonhador, conversa com o Neymar. Você vai crescer, filho. Pai, mas não tem jeito, no clube ninguém me chama. Você vai crescer, filho. Pai sonhador não desiste. Pai sonhador potencializa. Filho, a vida está difícil, mas você vai conseguir. A gente fala assim para o nosso filho: filho, se não está dando certo, muda. Filho, vem para a casa do papai se não der certo. Não é assim que a gente faz? Liga para a mamãe, filho, se não der certo. Aí vem o bebezão. Pai que sonha, diz: filho, você nasceu com propósito. Você foi gerado para crescer. Vai dar certo. Eu lembro que meu filho vai fazer agora 3 anos de casado. E aí, a crise existencial no casamento acontece. Aí ele foi para a mãe: mãe, estou querendo separar, mãe. Acho que eu não amo mais ela. Aí eu chamei a nega e falei assim: ele quer ganhar você pelo coração, filho. Não vai nessa não. Ela: filho, mas nosso filho está sofrendo. Eu falei assim: ele escolheu, eu abençoei, e ele vai dar certo o casamento. Porque ele não tem exemplo do lado de fora, ele tem exemplo dentro de casa. Nós estamos juntos desde os 15 anos de idade, quebrando o pau, mas estamos juntos. Então eles não podem dizer que casamento não dá certo, porque o nosso deu, então o dele vai dar também. Aí ele veio falar comigo: ô pai, estou pensando. Eu falei assim: ó, escuta aqui. O dia que você sentou comigo e disse que ia casar, eu disse amém. Tu vai casar e vai ficar do lado dela, e eu vou te apoiar. E outra coisa, se separar,
caminha aqui não tem. Comidinha aqui não tem. Ama a sua vida, mas o dia que você decidiu sair de casa, é um caminho sem volta. Tá lá, bonitinho, comprou até uma casa nova, tá lá todo feliz. Esse dia estava andando de carro e falou assim: pai, ela é a mulher da minha vida. Eu falei: uau! Mas se um pai não sonha, o que o pai vai fazer? Filho, não dá certo, separa. Filho, não dá certo, é que nem você bibelou quando o teu filho briga na escola. Sabe como que eu educava meu filho? Brigou, volta lá, resolve. Pastor, é radical? Não, estou ensinando ele destino, ser homem, maduro, resolver seus BO. Olha para o teu irmão e fala assim: você não é obrigado a resolver BO de filho. A Bíblia não diz para você resolver problema de filho, a Bíblia diz para você educar filho. Gente, vocês me dão mais uns 10 minutos? Eu gostei dessa frase, isso marcou a minha vida. Eu estava assistindo com meu neto, bonitinho, né? E aí eu vi isso aqui, olha o que diz. Mufá leva ele até um monte. Olha o que Mufá diz para Simba. Olha Simba, deixa eu falar com a voz dele. Olha Simba, tudo em que o sol tocar é o nosso reino. Você governa sobre tudo isso, Simba. Aí Simba disse: sim, mas peraí, não, ainda continua Mufá. Você governa sobre tudo isso, Simba. Sim, mas o tempo de um rei governar nasce e se põe como o sol. Um dia, Simba, o sol vai se pôr e o meu reinado, Mufá vai dizer o seguinte: Mufasa, é Mufá. Ele está dizendo: assim como o sol nasce e se põe, o meu governo terá fim. Ele está dizendo assim: vai chegar um dia que eu não vou estar do teu lado. A gente gera filho sem preparar eles para caminhar sem a gente. Isso é gerar inconsequente. Quando faltar as coisas, seu filho não vai ter o que procurar, ele vai procurar lá fora o que ele poderia encontrar dentro de casa. E outra coisa, destino profético: quem sonha não sonha para ele, sonha para os outros. E que ele está dizendo assim: eu sei que eu sou rei, mas eu sei que eu tenho um prazo de validade, e o que eu estou construindo hoje é para deixar um legado para você, Simba. Agora escuta. E tudo isso pertence a você. Não pertence a ninguém, mas deve ser, mas será seu dever proteger. Uma grande responsabilidade. Mufá dizendo para cima. Não, ele diz assim, desculpa. Calma que eu anotei aqui, mas o negócio está embananado. Mufá disse que ele, o reinado dele vai se pôr como o sol. E aí Simba vai surgir, vai reinar no lugar dele. E ele está mostrando o reino. Aí Simba diz: tudo isso me pertence, pai. Então agora Mufá diz: não pertence a ninguém, mas será seu dever proteger. Uma grande responsabilidade. Um rei não pode ir a qualquer lugar, ter qualquer coisa. O que ele está dizendo? Eu estou construindo um futuro para você, filho. Estou sonhando, mas tem limitação. O que Deus falou para Adão? Tudo isso aqui você pode comer, tudo isso aqui você pode desfrutar, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não toque. É isso que Mufá está dizendo para Simba. Apesar de você nascer para governar, nem tudo você deve usufruir. Escuta. Tudo que você vê faz parte de um delicado equilíbrio. Como rei, você tem que entender esse equilíbrio e respeitar todas as criaturas, do menor, da formiga, até o maior, o antílope. Eu gostei disso,
Porque esse é um pai que sonha. Ele está preparando o filho para o futuro. Mas ele está dizendo, apesar de você herdar, você ter, a Bíblia vai dizer o seguinte, que nós somos livres, mas não temos que usar da liberdade para dar ocasião à carne. É Deus dizendo, eu estou te libertando da sepultura e estou te trazendo vida, mas não rompa os limites. Aprenda que você tem limites. Sabe qual é o problema dessa geração? Não quer ser governado, não sabe o que é autoridade, quer fazer do jeito deles. Estão se levantando pessoas na internet agora, tirando a veracidade da Bíblia, a autenticidade da Bíblia, quando no seu bel prazer. E Timóteo, Paulo orientou dizendo, olha, vai surgir homens que vão trazer fábulas levianas. Sabe o que está acontecendo? A gente não está se atentando, estamos fazendo ídolos para a gente. Hoje ninguém fala, olha para o madeiro, ele deve ser seu Senhor, ele deve ser seu modelo de vida, ele deve ser na simplicidade. Mas sabe o que a gente diz? Olha o Neymar, seja como o Neymar, seja como a blogueira. A gente começa a usar ídolos para educar nossos filhos, ao invés de dizer para os nossos filhos que é um modelo, olhe para a cruz. Seu filho não vai ser um homem de sucesso se ele tiver dinheiro. O seu filho vai ser um homem de sucesso se quando ele estiver vivendo ele lembrar dos princípios que você ensinou. Alguém que sonha gera alguém que profetiza. E profeta não precisa ver. Quando pegaram Jacó foge. E a primeira coisa que Deus vai fazer mostrando para Jacó, Deus vai mostrar em sonho. Eu tenho obra com você, Jacó, e com os teus. Jacó entende isso. Ele entende que ele vai peregrinar, mas ele vai voltar. E vai voltar abençoado. Tanto que ele faz um voto. Só que um sonhador gera outro. A Bíblia vai dizer que até Jacó não reconhecer José, José não tinha sonhos. Mas quando ele pega uma túnica e entrega na mão de José, dizendo, agora você vai ser líder da sua casa, desta casa. Na minha ausência, José, você vai liderar seus irmãos. Porque a túnica não tem só a ver com amor, tem a ver com responsabilidade. José, a Bíblia vai dizer que a partir dali José tem um sonho. Nós, pais, precisamos ser sonhadores. E precisamos injetar nos nossos filhos aquilo que nós sonhamos para eles, a tal ponto deles profetizarem no meio da adversidade. Por que você não vai desistir da faculdade, filho? Porque meu pai gerou sonho dentro de mim. E ele disse que eu sou capaz de me formar, então eu não vou desistir da minha faculdade. Porque, filho, você não fecha essa empresa? Porque meu pai disse que eu serei um grande empresário. E se meu pai disse, eu acredito no sonho do meu pai, eu serei um grande empresário. Por que você não acaba com esse casamento, filho? Porque meu pai disse que ele escolheu essa mulher ou este homem para mim. Então o meu casamento será um casamento de paz. E eu vou ter filhos de paz, porque ele gerou dentro de mim. Então você profetiza. Sabe o que acontece com as crianças de hoje? O que você quer ser? Não sei. Que faculdade que você quer fazer? Não sei. Mas o que você quer ter? Dinheiro. Quero ter iPhone. Quero ter roupa da moda. Mas o que você vai fazer como para conquistar? Não sei. Vou para a rede social e virar blogueiro. Porque agora o ídolo que a gente tem levantado é ser blogueiro. É aparecer na rede social e ganhar dinheiro. Porque os ídolos que estão lá estão de carro importado. Então a gente começa a se espelhar no ídolo que está lá, ao invés de espelhar quem está na nossa casa. Não sabe. Você sabia que hoje tem clínica de psicologia
treinada só para tratar jovens, para escolher a faculdade que o jovem tem que fazer? Porque tem vários jovens que faz várias faculdades e não termina nenhuma, porque não sabe o que quer. Ele faz faculdade pensando no dinheiro e não pensando no propósito. Mas de onde saiu isso? Dentro de casa. Faz faculdade disso que vai dar dinheiro, filho. A gente de vez dar destino profético para o filho. Antigamente, no meu tempo, a gente falava assim: quem quer ser pastor? Galgava. Todo mundo queria ser pastor, queria pregar, todo mundo queria. Gente, no nosso tempo, o pau torava. Meu primeiro pastor está aqui. Apanhei. Ele era mais ou menos ainda, me tratava bem, mas o pai, missionário José Roberto, me tirava de cima do altar e me corrigia no meio de todo mundo. Mas eu dizia: está me treinando. Está me treinando. Não vai ser qualquer coisa que vai me tirar da presença. Hoje, quem quer ser pastor? Esse silêncio que está. Você chega num jovem e diz aí: ó, Deus tem uma obra com você no altar. Misericórdia, quer saber de altar não, quer é saber de gandaia, quer saber de beijar. Sabe por que essa geração está assim? Porque está faltando o pai sonhador. Pai que sonha não é o que dá dinheiro, pai que sonha que dá propósito. Por isso que por um homem veio o pecado, mas por um homem veio a vida. Então Deus escolhe José e Maria para vir Jesus nessa família. Eu não sei se você conhece de cultura judaica. Dos 0 aos 12 anos, quem cuida é a mãe. Dos 12 anos até a maioridade, quem cuida é o pai. Porque é pai que dá destino profético para o filho. A Bíblia não fala de José, mas Jesus teve boa educação, tanto que ele herdou a profissão do pai. A Bíblia vai dizer o seguinte, que Moisés, livro de Hebreus capítulo 11, heróis da fé, vai dizer que Moisés negou, rejeitou ser príncipe do Egito, porque ele deslumbrou uma glória futura. Aonde apareceu? Quem ensinou isso para Moisés? O pai. Ninguém lembra do pai, só lembra da mãe, Joquebede. Mas o pai de Moisés era Arão. O Joquebede e Arão cuidaram dos filhos tão bem que Moisés foi libertador, o irmão Arão foi sacerdote e a irmã foi profetisa. Numa família Deus pegou todo mundo e falou: é esses aqui. Por quê? Porque Arão ensinou: filho, você, a Bíblia vai dizer que ele ficou cuidando dentro de casa antes de ir para o palácio. Então Arão falou: eu vou gerar um caráter dentro de você, hebreu, que nenhum palácio de Faraó vai arrancar a essência de dentro de você. Sabe que eu ouço nessa geração? Começou a fazer faculdade, já era, vai se desviar. Chegou a faculdade, acabou. Gera tanto isso, tem gente que tem medo de fazer faculdade. Querido, se tiver pais que sonham dentro de casa, sistema nenhum, Egito nenhum, proposta nenhuma. Sabe por que Jesus não foi tentado por diabo no monte? Porque ele disse: eu tive um pai que sonha. Eu estou aqui, não sei ainda do processo, mas eu estou vendo o futuro. Vamos lá, futuro. Apocalipse, capítulo 5. Por que Jesus foi até o fim? Porque o pai sonhou. Jesus, depois que ele é transfigurado no monte, ele sabe daquilo que ia acontecer. Ele chora lágrimas, mas ele não desiste. Quando ele ora no Getsemane, ele fala assim: eu estou sofrendo, eu quero desistir, mas todavia seja feita a sua. Pai, eu vou cumprir o teu sonho. É isso que Jesus está dizendo para Deus: eu vou cumprir teu sonho. Deus gerou em Jesus um sonho, e Jesus profetizou sobre o futuro. Ele dizia: eu vou reinar, eu fui feito para reinar. Apocalipse capítulo 5, verso 5 vai dizer o seguinte: no céu não tinha ninguém para abrir o livro. No céu não tinha ninguém, nem anjos, nem o próprio Deus poderia abrir o livro.
Então os anjos dizem: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? Então João olha o céu em silêncio, na terra em silêncio. Ninguém era digno de abrir o livro. Então um dos anciões vê João chorando e diz o seguinte: não chores. Eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O sonho do pai está se cumprindo no filho. Verso 12. Que com grande voz dizia: o céu está dizendo, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e ações de graça. O pai disse para o filho: filho, eu tenho um reino para te entregar, de glória, de honra, de riqueza e de sabedoria. O pai não falou do processo, mas revelou o futuro do filho. Jesus acreditou e ele foi até o fim. Verso 13. E eu ouvi toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, que estão no mar e todas as coisas que neles há, dizendo ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dados ações de graças, honra e glória e poder para sempre. Verso 15. Filho, você vai morrer. Não foi isso que Deus disse? Filho, você vai corrigir. Se você estudar, você vai ver que Jesus só sabe do jeito que ele vai morrer. Ele sabe que vai morrer, mas só sabe do jeito quando ele é transfigurado no monte, que vem Moisés e Elias falar dele do jeito que ele ia morrer. Até então ele não sabia, mas ele acreditou no sonho do pai. Filho, depois que você morrer, não existe rei, não existe governo, não existe ninguém que não vai se dobrar diante de você. Por isso que Romanos vai dizer que toda língua confessará e todo joelho se dobrará ao nome que está sobre todo nome. Agora presta atenção, Jesus vislumbrou isso. E os 4 animais diziam, serafins, amém. Você sabe o que significa amém? O meu Deus é fiel para cumprir. O pai sonhou, deu um destino profético. O filho profetizou: vou morrer, mas quando eu morrer, eu vou ressuscitar. E quando eu ressuscitar, herdarei um trono de glória, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que eu sou rei. Diziam: o meu Deus é fiel para cumprir. E os 24 anciões fizeram o quê? E fizeram o quê? Você consegue vislumbrar isso? Jesus vislumbrou isso, não porque ele viu, mas porque o pai sonhou. Sabe por que vai dar certo para você? E vai dar certo para o seu filho? Se você aprender a sonhar.